absoluta. Só que na verdade você precisa entender o contexto. Por exemplo, eu pego uma palavra, para entender a palavra eu tenho que ler o versículo. Eu pego um versículo, para entender o versículo eu tenho que ler o capítulo. Eu pego um capítulo, para entender o capítulo eu tenho que ler os capítulos anteriores. Se eu não entender os capítulos anteriores, eu leio o livro todo. Se eu não entender o livro todo, eu vou para o que nós chamamos de sistematização. Por isso que chama teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É você entender por grupos. Então você vai entender o Pentateuco, vai entender os livros proféticos, os livros históricos, os livros poéticos. E nessa divisão você vai entender o porquê de cada texto, o porquê de cada palavra, quem escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, entendeu? Toda essa compreensão ampla. Você vai, por exemplo, para o Novo Testamento, você tem o conteúdo do Novo Testamento todo, tá? Vamos dividir? Vamos, evangelhos, epístolas gerais, tem um histórico ali que é o Atos, e as epístolas paulinas. Então, essa divisão sistemática é para a compreensão. Por isso que teologia não apaga o fogo, ela só identifica o fogo estranho, mas ela incendeia o coração de um crente que ama a Bíblia. Ela incendeia o coração de um crente que ama a palavra. Então, escola dominical é bom, curso de ensino é para o crente entender assim, ó, Deus está falando comigo, eu estou aprendendo dos céus para viver cheio do Espírito Santo e vazio do mundo. Amém? Dito isso, ele então começa a dizer para nós aquilo que nós trabalhamos ontem, que é o versículo de número, obrigado pastor, o versículo de número 18, que é a ênfase. Só que eu quero ler com você a partir do 15. Ó, a primeira palavra no versículo 15 aí é portanto. Portanto não é iniciação de argumento. Portanto é uma palavra de conclusão. Gramática normativa. Portanto é uma palavra de conclusão. Por que ele fala portanto? Porque ele vem trabalhando desde o verso 3 a respeito dos frutos da luz e dos frutos das trevas. Comportamento da luz e comportamento das trevas. Então ele vem desde o versículo 3 trabalhando sobre esse comportamento. Então você vai observar ao longo dos versículos que ele vem trabalhando sempre assim, ó, portanto e mas. Ó, portanto tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, prática. E vivam não como todos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não embriaguem-se com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo vem trabalhando assim, ó, o mundo está assim, mas você não precisa ser assim, seja assim. Irmão, que coisa muito clara, ou mais clara do que o Evangelho? O Evangelho é muito claro. Esses dias eu preguei num evento de jovens e eu falei sobre o jovem Eutico, quando ele cai na janela. Lembra desse texto? O Eutico capítulo 20. Tem jovem aqui também? Tem um jovem lá no capítulo 20 de Atos, que é o Eutico, e ele sobe aonde para flutuar? Na janela. E aí o texto diz que ele cai. As pessoas pensam que ele estava morto, mas na verdade Paulo foi lá, o garoto estava vivo e tudo mais. Eu gosto de pensar nisso porque tem uma citação lá que passa batido por todos nós. Porque o Lucas vem narrando Atos e ele está assim, ó. E estando Paulo entrou de um culto da noite que partiram o pão e depois de ter que seguir viagem, e o jovem Eutico sentando na janela. Aí ele coloca assim, e havia muitas lâmpadas no lugar onde estava reunido. Ao prolongar a mensagem tal, Eutico caiu. O que nós focamos? Rapaz, o Eutico caiu, hein? Meu Deus do céu. Só que esquecemos de dizer que o texto está escrito assim, ó. E havia muitas lâmpadas no lugar em que estavam reunidos. Pastor, lâmpada é lâmpada. Lógico que lâmpada é lâmpada. Já pensou nisso no mundo espiritual? Era o texto dizendo assim, ó. Estava tudo muito claro e o Eutico ainda dormiu. É o céu dizendo assim, ó. Está tudo muito claro. E você ainda dorme.
discipulado é muito claro. E você diz assim: não, mas eu não sabia disso. Mas você estava onde no discipulado? Estava onde? Então não existe um cristão fervoroso, bíblico, espiritual, que gosta de orar e gosta de ler a palavra e frequenta culto. Não existe nada escurecido. Os céus iluminam.